Oi gente, no vídeo de hoje vocês vão conhecer os crimes da Rua do Arvoredo. E eu escolhi falar desse caso porque aconteceu em Porto Alegre e eu sou de Porto Alegre e eu cresci ouvindo essas histórias, né? Eu frequento as ruas onde tudo aconteceu. Vamos começar contando um pouco então da vida do José Ramos, que é certamente o personagem principal dessa história. José era filho mais velho de Manuel Ramos e Maria da Conceição. O Manuel, pai do José, ele foi servidor de um esquadrão de cavalaria de Bento Gonçalves durante a Revolução Farroupilha. E depois ele foi para Santa Catarina, né, o local onde ele fixou residência e onde o José Ramos, seu filho, nasceu. O José, desde muito jovem, já gostava de conversar com o seu pai sobre as façanhas da Revolução, gostava de saber tudo em detalhes, inclusive coisas bem violentas que eram feitas na época, né? Um dia, vendo a sua mãe ser agredida pelo pai, que estava bêbado, José Ramos deu uma facada no pai, que acabou morrendo em poucos dias. Bom, daí José Ramos foi para o Rio Grande do Sul e se tornou um inspetor de polícia na cidade de Porto Alegre, onde teria comprado ou alugado, não se sabe muito bem, uma casa na antiga Rua do Arvoredo, atual Rua Coronel Fernando Machado, quem é daqui de Porto Alegre conhece, que pertencia ao açougueiro Carlos Klausner. Mais tarde, José Ramos foi expulso da polícia ao ser flagrado tentando degolar o preso Domingos José da Costa, que era um bandido famoso na época. Ramos passou a servir então como informante da polícia. Ele frequentava a mais alta classe de Porto Alegre e ele era apaixonado pela música lírica e pela poesia. Assistia espetáculos no recém-inaugurado Teatro São Pedro, onde conheceu Catarina Pause. Agora a gente vai falar da Catarina, que ela foi cúmplice do José Ramos, né, por atrair as vítimas para sua residência e acobertando os crimes do marido. De família pobre, Catarina nasceu na parte húngara da Transilvânia e era etnicamente alemã. Ela cresceu em uma pequena aldeia com seus pais e 2 irmãos. Durante a Revolução Húngara de 1848, ela foi estuprada por soldados e teve a sua família assassinada. Aos 15 anos, ela se casou com Peter Pause, por interesse, para conseguir fugir do país, já que passava aí por uma extrema pobreza. Mas durante a viagem, o seu recém-casamento acabou, pois o seu marido se suicidou. Então ela chegou em Porto Alegre em 1857 com 20 anos. Ela se envolveu então com José Ramos em 1863 e aí eles foram morar juntos na Rua do Arvoredo, perto do cemitério que ficava atrás da Catedral Metropolitana de Porto Alegre. E o terceiro personagem dessa história era o Carlos Klausner, um imigrante alemão que tinha um açougue que ficava atrás da Igreja Nossa Senhora das Dores, na Rua da Ponte, que é a atual Rua Riachuelo. Ele chegou no Brasil em 1859 e abriu seu negócio conseguindo em pouco tempo aí muito sucesso financeiro por conta justamente da localização do açougue. Como o Klausner era muito solitário, ele acabou criando ali uma certa amizade com o José Ramos e convidou ele para trabalhar também no açougue. E também porque os dois falavam alemão, né? Então facilitou muito aí nessa aproximação deles. Os dois açougueiros, Carlos e Ramos, provocavam um certo asco à população em razão de estarem sempre com instrumentos de corte, né? Esquartejando carne e sempre estarem sujos de sangue. Ao que tudo indica, a sequência dos assassinatos começou em 1863. José Ramos e Catarina Pause se conheceram em locais públicos frequentados pela elite da cidade e eles analisavam ali quais seriam as potenciais vítimas. A preferência era por imigrantes alemães, porque Catarina não falava muito bem o português. Bom, daí depois de escolher a vítima, a Catarina, que era muito bonita, seduzia a pessoa, né, marcava um encontro no Beco da Ópera, que é a atual Rua Uruguai, e as levava para a casa do casal, onde as vítimas tinham seus pertences roubados e aí eram degoladas, esquartejadas e descarnadas. Eles trituravam a carne humana, misturava com carne bovina, temperava com sal, pimenta e algumas especiarias ali e transformava em linguiças. Essas linguiças então eram vendidas no açougue.
Segundo depoimentos da época, o Klausner havia sugerido a José Ramos a fabricação dessas linguiças com a carne dos assassinados como uma forma justamente, né, de encobertar qualquer evidência dos crimes. Já os ossos seriam dissolvidos em ácido ou incinerados no seu açougue. Em agosto de 1863, uma sequência de desaparecimentos começou a repercutir na cidade. E, ao mesmo tempo, isso tudo começou a despertar a curiosidade da opinião pública local. As autoridades começaram a ser pressionadas, e a repercussão disso tudo deixou Klausner muito preocupado. E ele disse que estava infeliz aqui em Porto Alegre e que pensava em viajar para o Uruguai. E temendo que ele pudesse confessar para alguém, né, tudo que eles faziam, o Ramos acabou matando Klausner e o enterrou no quintal do açougue. O casal então tomou posse do casarão e da loja e dizia a quem perguntava, né, que haviam comprado as propriedades do Klausner. Então a elucidação dos crimes começou no ano seguinte, né, era 1864, com o desaparecimento do caixeiro viajante José Inácio de Souza Ávila e também do comerciante português Januário Martins Ramos da Silva. Eles foram vistos no dia anterior na casa do José Ramos, na Rua do Arvoredo. Convocado então a prestar esclarecimentos na delegacia, o José disse que eles dormiram sim na casa e durante a manhã eles foram para São Sebastião do Caí. O delegado, não satisfeito com as explicações, no dia seguinte ao depoimento foi revistar a residência. Aí ele encontrou evidências de diversos crimes. Foram achados vários indícios dos assassinatos cometidos ali, ao serem encontrados pertences pessoais das vítimas, né, conservados por Ramos. E ainda durante essa revista foram descobertos vários pedaços de um corpo humano em decomposição, enterrados no porão da residência, e eles foram depois, né, identificados como sendo os pedaços do alemão Carlos Klausner. No poço da casa foram encontrados os corpos mutilados de Januário e José Inácio e também de um cachorro com o ventre rasgado. Esse cachorro era de José Inácio, ele ficou na porta da casa do José Ramos latindo como se esperasse ali, né, o dono, por alguns dias, até que misteriosamente também desapareceu. O diário de Catarina foi o ponto de partida para a investigação das outras mortes. José Ramos e Catarina Pau se mataram para se apossar dos bens das suas vítimas, né, com exceção do caixeiro José Inácio, que foi morto por ser uma testemunha, que futuramente poderia denunciá-los. Então, o juiz de direito da época sentenciou José Ramos nas penas de crime de latrocínio, condenado à pena de morte por enforcamento aí pelos seus crimes, né? A pena depois ela foi mudada para prisão perpétua. Ramos negou os crimes até morrer internado na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre em 1893. A Catarina foi condenada a 13 anos de prisão e foi libertada no dia 6 de maio de 1891, depois de ter cumprido integralmente a sua pena. Na época, o caso não teve quase nenhuma repercussão aqui na imprensa de Porto Alegre. Ele teve mais destaque mesmo em jornais internacionais. O processo dos crimes da Rua do Arvoredo está depositado no Arquivo Nacional, que fica no Rio de Janeiro. Segundo o historiador Décio Freitas, autor do livro O Maior Crime da Terra, faltam diversas informações como folhas no processo, os documentos estão todos em português arcaico e manuscritos. Bom, o fato é que o crime realmente existiu, mas as provas sobre as linguiças fabricadas com carne humana foram inviabilizadas no decorrer aí do processo e com o passar do tempo também. Existem alguns livros que contam mais detalhadamente esse caso, né, foram feitas peças de teatro também, documentários, enfim, é uma história que chama muita atenção até hoje, principalmente para quem, né, mora aqui em Porto Alegre, ali na região do centro. Eu vou deixar aqui embaixo alguns links onde eu encontrei o pouco material, né, que eu utilizei para produzir esse vídeo, já que tem pouquíssima coisa na internet. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e não esquece de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos.